Bom dia, segundo ano. A aula de hoje sobre os conflitos regionais na ordem global. Bom, vamos entender por que iniciaram esses conflitos, como estão atualmente e o que se espera desses conflitos, né? Se vão ser resolvidos, como é que vai ficar essa população. Vamos para uma introdução desses conflitos, certo? Nossa primeira imagem aí que vocês podem perceber, nós temos aí vários países, certo? Vários países nessa situação aí deplorável, certo? Numa situação de conflito, e grande parte desses países estão localizados no Oriente Médio, um palco aí de grandes conflitos. Mas vale ressaltar também que o continente africano hoje abriga muitos desses conflitos, certo? Que nós vamos entender o porquê. Primeiro conflito que tem no mundo, os curdos, certo? Os curdos é a maior etnia, certo? Que não tem território. Eles buscam por território. Certo? Os curdos eles estão em sua grande maioria hoje no território da Turquia, né? Onde eles tentam ter o território para dar-se o nome de Kurdistão, certo? Mas aí tem um probleminha. Eles estão em um território que é da Turquia e ainda estão espalhados por Irã, Iraque e Síria. Três países que vivem também os seus conflitos. Então isso dificulta bastante essa causa deles, certo? Descendo aqui, nós temos aí a Síria, né? Não tão distante de nós, assim, em relação aos anos. A partir de 2011, a Síria vive um caos muito grande, certo? A Síria vive problemas do governo ditatorial e de um fundamentalismo islâmico, ou seja, um grupo que tenta impor, certo? A questão religiosa em tudo que se refere às leis do Estado. Então isso atrapalha bastante o convívio. Muitos sírios estão fazendo o quê? Saindo, buscando refúgio em outros países. Complicadíssimo. Nós temos aí uma questão também antiga, meu Deus do céu. A região o território da Caxemira, certo? Esse território aí pertence a três países, certo? É dividido em três países: Índia, Paquistão e China. Só que na China ninguém quer mexer, né? Certo? Então fica uma briga aí gigantesca entre Índia e Paquistão. E o detalhe, viu? Impulsionados por Estados Unidos e União Soviética. Olha a bronca aí, ó. Certo? Os paquistaneses, certo? Estavam aí do lado dos norte-americanos e os indianos da União Soviética. Hoje, por medo de um conflito aí entre armas nucleares, porque Paquistão e Índia não tinham assinado, né? Não assinaram essa questão de não proliferação de armas nucleares, então tinha-se o medo aí desse confronto, entraram num acordo. Primeiro o Paquistão entrou num acordo com os Estados Unidos, para poder não fabricar mais essas armas, tá bom? Então, os Estados Unidos, por outra parte, deu apoio econômico para os paquistaneses e eliminou algumas restrições econômicas. Tempos depois, a Índia também fez esse acordo com os Estados Unidos, certo? Aí também com alguns apoios norte-americanos em relação à economia. Só que do lado do Paquistão, houve uma revolta muito grande da população, porque grande parte da população são islâmicos, certo? Então eles não gostaram muito aí dessa decisão, então vive esse embate aí, ó. Vou sair um pouquinho aqui, ó. Eu vou ter o quê? A Coreia do Sul e Coreia do Norte, uma briga aí também impulsionada pelos Estados Unidos, no caso na Coreia do Sul, certo? E União Soviética na Coreia do Norte, tá bom? Nesse conflito aí, pessoal, que dividiu o território, tá bom? Não houve um acordo de paz, não. Não houve um acordo de paz. Houve uma suspensão do conflito. Então eles vivem uma tensão gigantesca de ter aí um confronto bélico entre eles. Tem que ter muito cuidado. E o continente africano, talvez o continente africano tenha mais conflitos do que o Oriente Médio. Complicadíssimo ali por conta do processo de descolonização da África. A partilha da África, os europeus não respeitaram as particularidades, certo, territoriais dos africanos. Então colocaram tribos inimigas juntas, certo? Tiraram territórios que pertenciam a outras tribos. Então isso causou uma confusão gigantesca. Sem falar também que é uma região rica em minerais, certo? Lá o diamante, é bom assistir o filme Diamante de Sangue, para dar uma relaxada e também aprender, tá bom? Lá diamante, o ouro, certo? Isso aí são questões também que envolvem esses conflitos. Vejam aí que grande parte desses conflitos que vocês estão vendo, grande parte desses conflitos envolve a questão territorial. E veja aí que eu deixei guardadozinho aí o Afeganistão. O Afeganistão ele é lá mesmo, Al-Qaeda, Osama Bin Laden, certo?
Certo, justamente a milícia, a grande milícia aí de sunitas e xiitas, que fica para a próxima aula. Lá eles vivem a tensão do fundamentalismo islâmico, lembra-se? Todas as regras do Estado, tudo que você imaginar ser dos preceitos religiosos, e muitos não querem isso. Apesar de que os Estados Unidos fez uma intervenção poderosíssima lá, muitos afeganistãos, eles não, como é que eu posso dizer a vocês? Eles não se renderam. Pelo contrário, ganharam força. E diga que força com quem? Com o Paquistão. Olha a bronca aí, ó. Certo? Saíram de lá, pegaram o apoio do Paquistão e o Paquistão hoje está liderando, tinha feito um acordo com os Estados Unidos, mas lembra daquela parte que não gostou desse acordo? Justamente essa parte que se uniu ao Afeganistão para ter essa resistência aí. E uma coisa muito ruim que aconteceu que foi aí o crescimento novamente de drogas ilícitas lá no Paquistão. Beleza aí, gente? Tranquilo? Ó, dando continuidade aqui ao nosso assunto, nós temos aí, vou sair da frente de vocês aqui, os principais motivos, né? Os principais motivos de toda essa questão aí. Preste bem atenção. Que motivos são esses, Rafael? Os motivos praticamente são iguais para todos. Preste bem atenção. Os conflitos são étnicos, normalmente étnicos religiosos, vão envolver aí a questão religiosa também. A intolerância religiosa é a causa de grandes conflitos hoje no mundo também, tá bom? Então, quando começa um conflito, gente, quando começou um conflito, a tendência é que os outros problemas, os outros motivos venham junto também, ó. Normalmente começa com o territorial, parte para a questão religiosa, aí vem o quê? Política, ideologia, certo? E a briga por recursos naturais. Não pense que os Estados Unidos fica intervindo nas situações porque ele quer acabar com a guerra, não. Os Estados Unidos também tem um interesse gigantesco em controlar o território e pegar os recursos naturais. Principalmente o que se refere ao Oriente Médio, né? 60% do petróleo mundial está lá no Oriente Médio. Então, quando perguntar por que existem tantos conflitos, aí você se liga aí, ó, por conta de questões étnicas, religiosas, políticas e ideológicas, territoriais, econômicas e recursos naturais. São a causa dos principais conflitos, certo? Então o pessoal briga tanto, luta tanto, por quê, Rafael? Vamos lá. Deixa eu ficar aqui na frente para a gente não atrapalhar tanto. Disputa de poder, claro, hegemonia, principalmente econômica, né? Reivindicação, disputa por território, isso é o grande palco hoje, certo? Vou destacar para vocês a questão de Israel, os judeus, e a Palestina, os árabes, certo? Vamos destacar daqui a pouco. Disputa por território. Grande parte dos conflitos é por conta da disputa territorial, reivindicação territorial. Quem está ali não quer deixar. E quem perdeu quer pegar de volta. Tranquilo? Insegurança econômica e pobreza, isso é uma grande causa também, né? Principalmente nas questões onde tem guerra civil. Onde tem guerra civil, as pessoas têm essa insegurança, têm a falta da economia, uma baixa na economia muito grande e procuram refúgios em outras situações, em outros países. Certo? O caso mais recente, a Síria. E desigualdades. Desigualdades são problemáticas, certo? As horizontais entre indivíduos, né? Entre indivíduos da sociedade. Isso vai causar marginalidade, né? Muitas pessoas vão ficar à margem da sociedade e a questão da insegurança. E as desigualdades verticais entre grupos ou regiões, que é o grande causa hoje, né? As desigualdades verticais, elas causam as guerras civis. O grande problema hoje, a população não está conseguindo se ajeitar em acordos, certo? Ó, muitos desses conflitos apoiados, influenciados pelos Estados Unidos e a União Soviética, desde a época da Guerra Fria, certo? Não houve conflito bélico entre eles, mas deixaram muitos problemas, né, para serem resolvidos agora. O problema é esse. Eu vou ter 4 tipos de situações aí, gente: guerra civil internacionalizada, descolonização e entre estados. Então, esses são os 4 tipos e eu tenho aí alguns exemplos para vocês se situarem, certo? Assista o filme aí, ó, Diamante de Sangue, que eu falei para vocês, a Guerra Civil Internacionalizada, Serra Leoa, certo? Vocês vão entender bem, vai ser bom para descontrair e também aprender, tá bom? Esse processo de descolonização aí de Moçambique, mais de 40 anos, uma guerra sangrenta com Angola, certo? Eles eram colônias de Portugal, uma guerra sangrenta com Angola, também por conta desse processo de descolonização. Também quem apoiava os Estados Unidos e quem apoiava a União Soviética.
muito problemático. Em muitos casos, tem campos de refugiados. Os campos de refugiados, locais que você não tem nenhum mínimo para sobreviver, certo? E o pior ainda, muitos países investem mais no exército, nas forças armadas, do que em saúde e educação. Quantas crianças não poderiam ser salvas de doenças? Crianças, jovens, adultos e idosos. O que fosse, melhor, seria melhor investir, não ter tanta preocupação em defender o país, e sim em investir no país, se não fossem esses conflitos, certo? Então aqui, pessoal, eu vou ter aqui para vocês um exemplo clássico para essa nossa introdução. Talvez aí o palco dos grandes problemas mundiais. Certo? Toda vez que falar sobre conflitos, você vai ter que saber um pouco também sobre a questão da Palestina, o território da Palestina. Esse conflito incessante entre judeus, certo? De Israel versus a Palestina, os árabes. Várias guerras, vários conflitos, muitas mortes que perduram até hoje. Tudo isso por conta de um território chamado de Jerusalém, a Terra Prometida. Tá bom? Vale destacar aqui alguns pontos desse conflito. Deixa eu ficar pequenininho aqui. Deixa eu ficar pequenininho que é para ficar melhor, né? Uma visão melhor para vocês entenderem. Ó, vamos destacar aqui alguns pontos. Predomina lá cristianismo, judaísmo, olha, e o islamismo. O islã é bronca, é intolerância religiosa total. Certo? Como é que isso vai aumentar? Já tinha-se a guerra ali. Quando eu falo guerra, né? Você já tinha toda aquela confusão. E para completar, a ONU, certo? A ONU funda aí o Estado de Israel. A ONU diz que ali pertence a Israel. Então os árabes da Palestina ficaram enlouquecidos. Então começou as grandes rebeliões palestinas, né? As grandes infiltradas, certo? Eles foram em busca de expulsar os judeus, povo de Israel de lá, certo? Só que Israel é muito preparado, certo? Primeira grande guerra, a Guerra dos 6 Dias, certo? Aí foi complicado, gente. Complicadíssimo aí. Israel de um lado e do outro lado, certo? Vários países para poder bater de frente com Israel. Egito, Síria, Jordânia, então atacaram Israel. Só que em 6 dias Israel acabou com essa guerra. Será que Israel era preparado? Israel venceu essa guerra e tomou conta de vários outros territórios. Viu? Só que não ficou por isso, não. Não ficou por isso mesmo. Teve aí a guerra de Yom Kippur, certo? Ou a guerra de outubro, certo? Então, essa daí também houve um problema muito grande. Por quê? A partir do momento que Israel vence a guerra de 6 dias, certo? Os países não se renderam, não. Vamos lá, vamos tomar o território novamente. Porque Israel, quando venceu a primeira guerra, essa guerra de 6 dias, então Israel pegou, se ocupou de mais territórios até então que não tinham nada a ver com a briga. E aí, ó, olha a confusão no que deu. Todos esses problemas aí que vocês estão vendo, outro conflito. E até hoje nós temos esse embate aí. Então, pessoal, para vocês ficarem situados nessa introdução aqui, é o seguinte: a causa dos grandes conflitos, questões étnicas, religiosas, questões territoriais, que vão culminar aí em uma série de outros fatores, tá bom? Essa é a nossa introdução e para a nossa próxima aula, certo? Nós vamos bater aí de frente nessa questão do Afeganistão, né? Porque envolveu aí a grande superpotência mundial, os Estados Unidos, e nós vamos saber o porquê de tudo isso, tá bom? Então, próxima aula nós terminamos essa questão de conflitos e depois retornamos com o nosso SSA, beleza? Fique em casa.